Gente, boa noite para vocês. A gente está começando hoje nosso primeiro episódio do podcast Rádio Real Podcast. Queria agradecer aqui a nossa equipe aqui que está hoje com a gente e mais uma vez agradecer ao pessoal que começou a apoiar a gente aqui, né? Falar aqui da Deisol, energia renovável solar, tá? Que está com a gente, que começou a acreditar no nosso projeto aqui. Então eu queria agradecer de coração o Eduardo, que é o proprietário da empresa lá. Se quiser mais detalhes da empresa, mais informações, é só você ligar no 14 981 43 40 80. Abraço para o nosso amigo Eduardo. E agradecer também aqui o pessoal que está chegando aqui. Participa, viu? Vai mandando sua pergunta, porque hoje nós temos um convidado muito especial. Esse convidado da gente hoje aqui, ele é campeão. E não é... É campeão mundial mesmo, viu? É o campeão mundial. A gente está batendo um papo hoje aqui com o Barbosa, nosso amigo. Ele dispensa comentários. Eu acho que melhor que a gente falar e acompanhar quem acompanha a história dele, sabe que o basquete se confunde com Antônio Carlos Barbosa. Eu vou chamar você de Barbosa, tá? Lógico. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Barbosa, agradecer aí a sua presença e eu não vou ficar falando muito porque eu quero que você fale. Eu quero que você fale como começou essa história, Barbosa, essa história de sucesso aí. Eu queria que você falasse um pouco de como começou Bom, tudo. sim, antes de mais nada, meu boa noite. Satisfação de estar aqui, pela essa oportunidade que você está me oferecendo, me dando, de iniciar essa série de podcasts, que com certeza será aí uma série de sucessos e Obrigado. de um entretenimento e de muito conhecimento para aqueles Sim. que acessarem. Claro que a satisfação é muito grande na medida que você tem a oportunidade de sempre estar historiando um pouco, né, da sua vida, né, estar historiando um pouquinho do seu trabalho, né, Sim. que às vezes nem todo mundo conhece, né, nem todo mundo tem conhecimento. Vamos começar do começo, né? Sim, claro. Eu sou bauruense, né? Às vezes eu encontro pessoas que perguntam, mas você é bauruense? Mas o que você está fazendo aqui em Bauru? Aqui, né? Então eu vou começar assim, né? Minha mãe é bauruense, minha mãe nasceu em Bauru, eu nasci em Bauru, né? Eu nasci ali na Rua Batista, a família da minha mãe é toda de Bauru, porque no meu nome é Barbosa, que é parte do meu pai, né? Mas a família que é portuguesa, então ele não tem parente nenhum no Brasil. Mas o nome que eu não tenho, que são de Bauruense, é Avalone, né? Então eu era fui sobrinho do prefeito Nicola Avalone Júnior, irmão da minha mãe, Nicolinha. Foi realmente um político que foi muito à frente de seu tempo, né? Na Com época certeza. na época que ele foi prefeito. E eu nasci ali na Rua Batista, na esquina das Arias Leite, com a Batista, esquina com as Arias Leite. Meu pai tinha ali uma loja de calçados, chamava Feira dos Calçados. E nós morávamos ali no fundo, né? No fundo da loja. A loja era para Batista, com uma porta ainda para as Arias, e a nossa casa era no fundo, com uma porta que saía já na sala, né? Aquelas casas antigas, que era para as Arias Leite. E ali nasceu eu e meu irmão, que foi até mais conhecido que eu, Barbosa Júnior, né? Saudoso Barbosa, né? Saudoso Júnior, que felizmente nos deixou aí, já vai fazer uns 3 meses. E nós nascemos ali 10 anos mais velho do que eu. E ali eu vivi, né? Vivemos ali um bom tempo, depois meu pai aumentou a loja e saímos de lá. Bom, enfim, minha carreira esportiva. Eu comecei jogando basquete, assim, de uma maneira despretensiosa, com uma turma de amigos, né? Aquela turminha, porque quando a gente vai historiar algumas situações, que hoje quem vive hoje, a juventude de hoje não consegue entender como nós vivíamos, né? Na década de 60, 70, né? Onde televisão em Bauru foi chegar no final da década de 60. Sim. Né? Não tinha nem televisão para você assistir em casa. Né?
Então era uma vida assim totalmente diferente. Era cinema, né? Quem tinha o privilégio de frequentar clube social era clube social, né? Eu frequentava lá o BTC, o Tênis Clube, escola, né? E fazia algum esporte, né? Loja americana, né? Ir lá, então comer um lanche, tomar um refresco. O que a gente chamava de footing da Rua Batista, sobe as meninas, a gente ficava na calçada olhando o pessoal subir e descer, enfim, coisa de cidade realmente interiorana. E nós tínhamos lá uma turminha que começou a jogar basquete, né? O saudoso Raduan Trabuzzi, lá, dono da Márcia Joyce. Foi realmente um ícone, né, no esporte de Bauru. Foi seu mentor, né, Urbano? Foi meu mentor. E o Raduan, em todos os aspectos, eu falo que ele foi meu segundo pai. E o Raduan forjou uma geração, né, de jovens vencedores, né, você vê. Dessa geração deles, todo mundo ali realmente foram pessoas que tiveram uma carreira profissional de sucesso, né? O Tidei de Lima, por exemplo, né? Ele jogava basquete com a gente, que era amigo de adolescência, o Caetano, que faleceu, né? O Fernando Horta, hoje aposentou, desembargador, o Gobinho, quer dizer, uma turma realmente de pessoas que chegaram aí a se realizarem. E essa turminha formou um time de basquete. Nós jogávamos lá no Noroeste. Era um time assim, ele jogava no Noroeste, tinha um nome no Noroeste, mas usava a camisa do Sesc, né? Porque o Noroeste só emprestava o nome. Certo. E eu estudava no Instituto de Educação Ernesto Monte. Aí, um determinado dia, eu era muito ativo e participativo, né, dentro do Ernesto Monte. Aí já começa, moçada, aí você começa, depois de muitos anos, você começa a entender, né, que eu tinha assim, alguma liderança que nem eu entendia na época que era uma liderança, né? E eu era muito participativo. Eu só não era participativo para passar de ano, né? Eu fiz o ginásio em 7 anos, né? De 4 eu fiz em 7. Então, eu era líder da classe, era uma eleição que eles faziam lá, e eu ganhava todo ano para líder da classe, eu tocava na fanfarra, eu fui orador da minha turma de ginásio, né? Eu jogava no time da escola, e de repente a professora lá, como eu era muito participativo, né? Eu estava muito, a visibilidade minha era muito grande, ela me convidou para mim ser técnico do time da escola, né? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Ernesto Monte, Instituto. Que era uma escola extremamente tradicional, né? Em que todas as grandes personalidades de Bauru, né? Daquela geração. Sociedade, né? Sociedade era tudo ali, né? Passaram tudo por lá, né? Basei quando foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, os professores do Instituto que foram dar aula nessa faculdade. Era realmente uma formação muito boa. Então eu comecei ali brincar de ser técnico, vamos chamar assim, né? Sim. E sem pretensão nenhuma, para ocupar o tempo, né? Ficava o dia inteiro na escola, saía. E de repente isso aí começou a ser um desafio para mim. Eu fui tomando gosto, comecei perdendo bem, né? Porque naquele tempo nós tínhamos aqui uma outra escola muito tradicional da família Guedes Azevedo, Colégio Guedes Azevedo. Colégio Antônio Guedes Azevedo, né? Não, era Colégio Guedes Azevedo. Era um colégio particular, né? Sim. Uma família de educadores que deu o nome de Arlindo Guedes numa escola, de Durval Guedes noutra. Ficava no Antônio Alves, né? Antônio Alves com a Araújo Leite. Sim. Então, vários deles, né, deram nome a escolas estaduais. Durval Guedes, né, era um dos irmãos dono. Antônio Guedes era um dos irmãos. Arlindo, que tem nome de escola também, era um filho do Antônio, enfim. Tinha um time de basquete onde jogava Jaci Guedes, que é filho do seu Antônio Guedes, que foi professora, foi a primeira jogadora de Bauru a chegar numa seleção brasileira. Poxa! Isso em 1967. Ela foi bicampeã pan-americana e terceira do mundo. Você vê, coisa que ninguém mais sabe. Porque o que acontece? O desenvolvimento da cidade, ela vai deixando o passado dela muito esquecido. A história vai ficando, né? História vai ficando. Porque aqueles que sabiam disso foram morrendo, mesmo na própria imprensa. E os que vão chegando agora, nem sabem quem é, né? Exatamente. Né? Então nem sabe quem é. Então nem lembro mais que tinha essa moça em Bauru, que foi terceiro lugar no Mundial de 71, em São Paulo, seleção brasileira, e bicampeã pan-americana, 67 em Winnipeg, 71 em Cali. E tinha o campeonato na cidade, logicamente, o time dela era muito melhor que o que eu treinava, que era o Ernesto Monte.
E nós perdíamos, né? E perdia fácil. E aquilo para mim foi um desafio, né? Eu ganhar desse time do Guedes. Então ali aflorou em mim, talvez, um aspecto que nem eu tinha dado, assim, observado que eu tinha, competição, né? Então eu fui uma pessoa muito competitiva. Aí eu fui tratar, logicamente, que o que eu dava no treino, aquilo que eu recebia lá do Raduan no time que eu jogava, né? Que eu participava. Aí, de repente, eu comecei a pegar aquilo como um desafio para mim ganhar, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, foi uma época que não tinha internet, né? Você não tinha YouTube, você não tinha TV a cabo, você não tinha nem literatura, você não tinha livros nenhum que você pudesse acessar para você aprender mais basquete fora daquele mundinho que você vivia. Mas, por outro lado, isso é uma coisa positiva. Eu falo sempre isso, quando eu dou palestra, eu falo muito isso. Isso aí desperta a criatividade, né? Sim, porque você não tem a facilidade de você entrar lá e você fazer aquilo que os outros pensaram e fizeram, e você simplesmente faz uma cola, né? Com certeza. Um Ctrl+C, Ctrl+V, Sim. né? E aí, então o que eu fazia? Eu fazia científico na época, né? Eu não trabalhava nada, eu só estudava. Meu pai me dava condição, eu pegava um trem à noite aqui, trem da Paulista, né? Naquele tempo tinha trem para São Paulo. Eu pegava o trem da Paulista à noite aqui, amanhecia em São Paulo. Saudosa ferrovia. Nossa, que beleza, que delícia que era. Aí você descia em São Paulo, 6h30 da manhã, tomava um café ali naquela região da Estação da Luz, vê se os senhores podem fazer isso aí. Ah, mas não pode. Aí tomava um café lá, ia caminhando até a Avenida São João, pegava um ônibus, ia para o Parque Antártica se treinar na Seleção Brasileira de Basquete, que estava treinando lá, masculina. Eu ia lá, pegava meu caderninho, sentava na arquibancada, assistia o treino, copiava tudo, conversava com os técnicos na época, que era o famoso Moacir Dailton, Brito Cunha, os caras. A gente copiava lá e tal. E vinha para Bauru e foi. Bom, até que ganhamos um jogo memorável que foi um absurdo. Lotou a panela de pressão. Lotou. Esse jogo Guedes Instituto. Lotou. As duas rádios de Bauru transmitiram. Naquele tempo nós tínhamos 3 rádios. 3 AM. Vamos ver se eu Terra Branca. PRG8. PRG8, que era Bauru Rádio Clube. Sim. Auriverde e Terra Branca. As 3 transmitiram o jogo. Foi um negócio assim, as escolas dispensaram os alunos, lotou. Tiveram que vir árbitro de São Paulo, foi um negócio sensacional. E era prestígio, né, Barbosa? Era um prestígio. E nós ganhamos. Aí, nesse meio tempo, o Luso, eu estava construindo o ginásio de esportes. Aí ele me convidou para ser o técnico do Luso feminino, que ia ser o primeiro time que o Luso montou foi o basquete feminino, e eu fui o técnico. Aí eu levei as jogadoras do Colégio Guedes, levei as jogadoras do Instituto e formamos o Luso. Aí desapareceu essas duas, esse esquema local, vamos chamar assim. Aí eu fomos disputando federação, meu trabalho começou a aparecer, assim, muito ainda embrionariamente, vamos chamar assim. Mas o desenvolvimento meu realmente ocorreu assim em alguns momentos pontuais. Primeiro, em 69, foi inaugurado o SESI, ali na rua Quintino Bocaiúva, na cidade. E ali na Rubens Arruda com a Quintino, ali, no antigo Campo do Noroeste, o estádio Alfredo Castilho, que pegou fogo lá em 1958. E aí eu fui, o SESI ele fez um esquema de um professor por modalidade. E na época o Gino Bassi, que era o diretor, falecido Gino Bassi, ele procurou na cidade assim aquele profissional que ele julgava ser o melhor em cada modalidade. Então eu fui convidado para ser o professor de basquete. Ali foi onde eu me desenvolvi, porque o que eu fazia? Eu fazia 4 horas de basquete todo dia. E eu fazia escolinha. Então eu ia, por exemplo, nos colégios estaduais e pedia para a professora, por exemplo, os colégios mais da região ali, Ernesto Monte, o Henrique Bertolucci na Vila Independência, o Zé Ranieri, aqueles colégios mais próximos do SESI, as professoras levavam os alunos. Os alunos. Então ela sentava, fazia a chamada e deixava para mim. Liberava para você. Aí eu dava iniciação. E ao final de um mês e meio, as melhores eu puxava para um horário diferente às 11 horas da manhã. Então elas não vinham mais naquela turma.
Elas vinham já, aí eu já comecei a fazer uma seleção. Era um estímulo também para a molecada, né? Bom, conclusão, dali saíram várias meninas que chegaram em seleção brasileira, adulta, Poxa. formadas ali. Aí, esse trabalho meu começou a aparecer. Aí eu, surpreendentemente, em 1971, eu fui convidado para ser assistente técnico da seleção brasileira, que foi campeã pan-americana em Cali, na Colômbia, seleção adulta. Eu tinha 26 anos, né? Para mim aquilo foi um choque, né? Eu nunca podia imaginar que eu ia trabalhar com aquelas jogadoras que na época eram os mitos do basquete, que pegavam o meu time aqui de Bauru e massacrava, né? Que eram fortes, eram as craques da época. E aí eu fui ser técnico, fui ser assistente técnico. Foi aí que fui me entrar na seleção em cima de um trabalho que eles observaram aqui em Bauru. Aí eu continuei, fiquei mais 2 anos como assistente técnico. Em 73 eu saí, porque começou a dar problema com o meu trabalho no SESI. Né? O SESI começou a criar dificuldade e a CBB não pagava, não tinha estrutura financeira para manter técnico. Eu preferia optar pelo meu emprego. Né? Então eu saí e fiquei só no meu emprego. Aí, em 1974, final de 74, o Conselho Nacional de Esportes, na época, que não tinha não tinha Ministério do Esporte. Então, esse CND que era o que dava toda a estrutura esportiva, todo o suporte às confederações, ele abriu uma seleção de bolsa de estudo para os Estados Unidos. Sim. E para 3 técnicos. E eu fui um dos 3 que fui escolhido. Pô, em 1974, você ir para os Estados Unidos é um negócio absurdo, né? Ninguém... Os Estados Unidos era privilégio de rico, né? E fazer turismo, né? Fazer esporte. E eu fui lá, né? Caipira de Bauru, foi lá fazer... Então eu fiquei 2 meses em universidades americanas, né? Fazendo estágio. Aí eu voltei já vamos dizer, numa situação assim, muito confortável de conhecimento. E essa base que eu fiz lá no SESI, nós dominamos o basquete de base, categorias menores, vamos chamar assim, na década de 70 até meados de 80, nós fomos pentacampeão infantil, tetracampeão juvenil, né? Então era uma geração que foi subindo de categoria e foi ganhando. Sim. Aí quando chegou em 76, a CBB me convidou para mim assumir a seleção brasileira como técnico. E eu fui o técnico mais jovem a chegar na seleção brasileira, que era para mim fazer uma renovação. E a renovação que eu fui fazer passou por levar a Hortência com 17 anos, Poxa. a Paula com 14 anos, né? A Marta, que hoje é secretária de alto rendimento no governo Lula, com 16 anos, né? A Vânia Teixeira, que era outra craque aqui de Bauru, com 16 anos, e vinha a Suzete, né? Simone, outras jogadoras já que já estavam, vamos dizer assim, na seleção bauruenses, vamos chamar assim. E ali iniciou, assim, vamos dizer, o meu trabalho no basquete, ao lado disso, treinando o Bauru Tênis Clube em Bauru. E aí aí eu fiquei na seleção até 84. Aí em 84, logicamente, fiquei 76, 84, deu 9 anos, você conta 86 e conta 70, 84, vai dar 9. Aí eu saí, lógico, uma saída normal, né? Desgastou, quiseram mudar, mudou, lógico. Se bem que eu peguei a fase o pior, né? Eu comecei tudo, né? É igual você abrir uma avenida, eu fiz todo as galerias, né? Fiz todo a base embaixo, aí vieram os outros asfaltaram. Pavimentou. Pavimentou. Aí eu em 90, eu parei, fiquei em Bauru só dirigindo os times aqui, aí chegou em 93, aí eu parei com o basquete quando o ISO ganhou a eleição, se bem que eu entrei na prefeitura pelo Tuga. Você foi secretário de esporte, né? Foi, então, mas eu entrei com o Tuga. Sim. Em 84. Né? O Tuga me convidou, eu não era assim, eu não tinha politicamente nada com o Tuga. Né? Mas eu o conhecia do Ernesto Monte, que ele fez ginásio Ernesto Monte, quer dizer, todo mundo que teve destaque andou por ali. Né? Ele é um pouco mais novo do que eu. E aí eu ouvi, o esporte estava numa situação bem complicada na época, assim, em Bauru, e eu tinha um grande amigo que era um homem de confiança dele, que era o Sica, o Silvio Carlos Simonetti. Opa, o Silvio Carlos, saudoso também, né? O Sica era um grande amigo. E o Sica era uma extrema confiança do Tuga, sugeriu a ele meu nome. E ele me convidou, eu aceitei, vamos dizer,
Não impus condição, não é esse o termo. Eu pus algumas situações, nós tínhamos que fazer realmente para melhorar. E ele concordou tal, e ali eu fiquei com ele até 88. Né? Ele saiu, aí o ISO ganhou a eleição, aí o ISO, desse pessoal, eu fui o único que foi mantido praticamente pelo ISO, e ele criou uma secretaria chamada CECELT. Cultura, Esportes, Lazer e Turismo. Foi uma secretaria muito famosa, muito ativa. Foi um trabalho... Se for falar o que nós fizemos, foi gigantesco realmente em Bauru. Claro, eu sempre pontuo, Nilton, eu não quero desviar do assunto do esporte, porque eu quero continuar a sequência para mim não me perder. Não, mas fique à vontade. Eu sempre pontuo que o secretário de esporte, às vezes, ele não pode ser acusado de inepto, de incompetente, porque ele depende muito da disposição e dos objetivos do prefeito. Com certeza. Se o prefeito não tiver afim de esporte, o cara vai ficar ali recebendo o salário dele no fim do mês e tomando cacete, tá certo? Sendo criticado. Né? Verdade. Se ele precisa muito daquele salário, ou ele acha muito bonito ser secretário e ficar aí se desmoralizando, né? Ele fica. Senão, ele pede mudar e vai embora, porque não vai virar nada. Eu não, pelo contrário, foi um sucesso. Aí eu parei de ser técnico, né? Continuando a conversa do técnico, parei de ser técnico. E aí, naquele tempo não tinha reeleição, o Tidei entrou, embora nós fôssemos amigos assim, de adolescência, de jogar basquete junto, da mesma turma. Nós não seguimos a mesma linha partidária, né? Eu apoiei ele foi o candidato. Aí eu saí fora da administração, ele ganhou, eu fiquei fora. Só que aí as coisas que, num primeiro momento, parece que vêm para o mal, veio para o bem, né? Aí eu recebi um convite para voltar para o basquete em agosto de 93, né? Com 8 meses de governo do Tidei, que eu fiquei aí, vamos dizer assim, sem função nenhuma em Bauru, né? De repente eu voltei para Piracicaba e fui ser técnico da Unimep. É interessante isso. Isso foi em agosto de 93. Em julho de 96 eu estava de volta para a seleção brasileira. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Meteórica, né? Meteórica. Volta, né? Meteórica. Meteórica. Né? Voltei para a seleção. Eu iniciei já com um trabalho assim. Eu totalmente por fora, porque fiquei 4 anos cuidando de prefeitura. A secretaria me absorveu demais. Era uma secretaria muito grande. E Basizê, que você vê que é interessante, né? Eu quando cheguei em Piracicaba, para mim me atualizar com o basquete, foi coisas gozadas. Cheguei lá, né? Enquanto não vinha o material que eles tinham providenciado para mim de treino, eu levei o que eu tinha aqui, né? Então eu tinha meias compridas e as meias eram curtas. E os meus shorts, né? Não era bermuda, meus shorts de treino era curto e agora era bermuda, né? Então ele estava tudo ao contrário. E aí eu comecei assim um trabalho, né? Um pouco assustado, porque eu fiquei aí 4 anos parado, né? Aí o que eu fiz, eu descobri lá em Piracicaba, você vê, a gente tem que ser criativo, né? Descobri um sebo que tinha umas revistas antigas, eu fui lá procurar, comprei uma coleção de revistas de basquete aqui, nacional, para mim me atualizar com o que aconteceu aqueles 3, 4 anos de basquete. Né? O que as fofocas, os problemas, as transferências, quem ganhou de quem, porque eu fiquei totalmente alienado. Você fica, né? Você se afasta, né? Afasta, e era muita atividade da prefeitura, me prendia muito, porque eu era um secretário muito participativo. Por exemplo, eu encerrava o expediente às 6 horas, eu subia para o gabinete, né? Teve um tempo que eu fui chefe de gabinete praticamente, eu fiquei com isso no gabinete. É o chefe de gabinete sem pasta. Sem pasta, então, era muita coisa. Bom, enfim, aí em 96 eu voltei para a seleção, fiquei até 2007 como técnico da seleção brasileira, aí fiquei mais 2 anos como coordenador de categorias de base, das categorias menores da CBB, aí saí. Aí continuei como técnico, aí fui contratado por Ourinhos, Maranhão, Catanduva. Aí em 2016, novamente a CBB me chamou para a Olimpíada do Rio. Aí eu assumi novamente para a Olimpíada do Rio. Aí saiu, acabou, o contrato era só para pontual ali para a Olimpíada. Aí em 2017 eu fui para Camarões, né? Eu fui ser técnico na África, masculino. Eu fiz duas competições com Camarões, masculino.
uma em Tunis, na Tunísia, e a outra em Yaoundé, que é a capital de Camarões. Deu 2 fases do africano. E aí, quando voltei para o Brasil, eu já fui direto para Itu. Aí eu estava lá em Yaoundé, e de lá, por WhatsApp, eu estava formando o time de Itu. Né? Aí já estava na era do WhatsApp, né? Já estava na era do WhatsApp. Aí eu formamos o time, e aí estou até hoje em Itu. Já fazem 5 anos. O Barbosa, e assim, foram nesse tempo, até 2016, né? 16, 448 partidas. 400 partidas. E você foi vitorioso em 330 partidas. Realmente foi eu tive uma vamos dizer assim, porque foi um período difícil. Né? Eu fiz porque eu peguei a seleção, quando eu entrei, eu lancei Paulo e Hortência, tá? Mas nós não conseguimos ganhar nada, porque nós estávamos correndo atrás era um começo. Sim. Não era recomeço, era um começo. Sim. Quando eu voltei, eu já voltei sem a Hortência. Ela já tinha parado. Mas com a Paula ainda. Mas a Paula também já querendo parar. Sim. Então a Paula ficou ainda comigo 97, 98. Nós jogamos uma Copa América em São Paulo e jogamos um Mundial na Alemanha. Certo. Aí parou. Aí eu fiquei de 99 até 2017 sem Paula e Hortência. E também a Marta também parou em 2000. Mas eu tive que fazer uma nova seleção brasileira. Né? Então eu vejo assim como um grande mérito tudo isso, porque nisso aí eu consegui, por exemplo, 10 títulos sul-americanos, né? Uma medalha olímpica, que foi a última grande conquista do basquete brasileiro, né? Tanto masculino como feminino. Sim. Foi essa medalha olímpica em Sydney, em 2000. Isso aí me transformou num recordista. Né? Eu sou o único técnico brasileiro de basquete que tem 3 Olimpíadas. Nenhum técnico brasileiro de basquete foi em 3 Olimpíadas. Eu fui em 3 Olimpíadas. 2000 em Sydney, 2004 em Atenas e 2016 no Rio. Sem contar 6 Pan-Americanos, 6 Mundiais, né? Uhum. E tudo isso aí, 11 Sul-Americano, 3 Copa América, quer dizer, é uma quantidade... Você só tem uma ideia, eu viajei 35 países com basquete. Poxa vida! 35 países sem repetição, sem contar repetição, né? Sim. Quer dizer, não foram viagens, foram países diferentes. Só nos Estados Unidos eu fui 18 vezes. Nos Estados Unidos, né? Caramba. Quer dizer, então, foi assim, uma carreira realmente muito intensa. E aí a cereja do bolo veio no final, né? Barbosa, na hora que a FIBA... Então, eu nunca podia imaginar que eu chegaria nesse nível. Com muita não digo, eu não sou humilde, não. Humilde é uma palavra, humilde parece ser subserviente. Eu não sou subserviente nem humilde. Eu sou simples, tá? Eu procuro fazer as coisas mais complicadas na simplicidade. Na simplicidade. Né? Porque eu falo muito isso para os mais jovens. A subida, para nós alcançarmos o pico, é degrau para degrau. Mas a descida é igual ao tobogã. Então, vamos subir degrau para degrau e administrar lá em cima para quando você descer, também descer de degrau para degrau. Né? A descida fica mais suave. Com certeza. Então, eu nunca me embriaguei, entre aspas, com sucesso. Né? Porque eu entendo que é uma coisa passageira, que o que a gente deve valorizar e manter é a sua essência. As amizades, independente dos níveis sociais. Né? Eu frequento todos os setores da cidade, eu não tenho essa de só frequentar determinada classe social, eu circulo aonde me convido eu vou, não tenho esse preconceito e nem temeridade de estar em alguns lugares que eu frequento. E de repente eu recebo uma notícia que eu honestamente nunca podia imaginar que eu ia chegar nisso. Quando eu recebi essa notícia da FIBA, primeiro eu recebi, assim, foi em setembro, uma ligação de um funcionário da FIBA perguntando se meu telefone era aquele mesmo que ele estava falando comigo pelo WhatsApp. Eu falei, porque você vai receber uma ligação da FIBA. Eu falei, mas por que a FIBA vai querer comigo, pensei comigo, para dar curso? Não sei, dar uma clínica, uma palestra, não sei. Ele nunca sabe.
Aí veio uma correspondência para mim já, dizendo que meu nome estava sendo avaliado, né? É uma comissão, né? É uma comissão. Oh. E eles vão buscando, né? Porque aí eu comecei a pesquisar que eu nunca tinha nem me interessado de ver como funciona isso, né? Porque para mim era uma coisa tão inatingível para mim que nem me interessou saber. Aí eu fui ver. Então aí tinha, por exemplo, uma série de indicados pelas confederações dos diversos países, tanto para técnico como para jogadora. E meu nome não estava lá. Né? Quer dizer, então eu não tive indicação do Brasil. Olha isso. Você não teve indicação do Brasil? Não, o Brasil não indicou ninguém. Não tinha indicação nenhuma. Caramba. Sabe? Tinha lá várias jogadoras indicadas pela confederação ao longo do tempo, muitas já faleceram e não chegaram. E isso não é só o Brasil, de todos os países do mundo. E eu comecei para o Gratec e falei, pô, meu nome não está nem aqui, só que eu não tinha sacado que ali eram indicações das confederações. Aí eu comecei todo dia a entrar ali, para ver se meu nome aparecia. Falei, isso não, né? Mas aí eu fui entendendo mais ou menos o jogo. Aí me ligaram, falaram, olha, é o seguinte, seu nome foi avaliado, você vai fazer parte do Hall da Fama, tudo isso em correspondência em inglês. Eu quase caí da cadeira, mas nós que solicitamos que seja feito assim, em segredo, vamos chamar assim, você não seja divulgado, porque a divulgação tem que ser pela FIBA, né? Pela FIBA, pela nossa assessoria de imprensa, e você não fale para ninguém. Eu falei, eu não vou. Porque enquanto não tiver o preto no branco, tudo é possível. Sim. Vou ficar na minha, fiquei quieto, né? E eu fiquei com aquilo, não falei para ninguém, né? Fiquei aguardando, olha, o desenrolar da coisa. Aí quando chegou o dia 30 de setembro, aí eu recebia um comunicado dizendo que meu nome tinha sido avaliado, tinha sido um dos... Eles chamam classe, essa classe de 2022 foram 4 técnicos e 4 jogadoras. Né? E eu tinha sido um dos 4 técnicos. Foi um americano, fui eu, foi um técnico iugoslavo que já faleceu, o filho dele que foi receber por ele, até esse técnico iugoslavo, eu conheci, joguei contra ele, e eu. Né? E jogadoras foi uma africana, e uma espanhola, uma técnica espanhola, uma senhora já, que eu não a conhecia. E jogadoras foi uma africana, foi uma lituana, Georgita Stimitic, foi uma americana, Lisa Leslie. Essas foram as jogadoras que foram as escolhidas. Aí mandaram a programação, né, que seria no dia 1º de dezembro. Aí eles mandam já para você, aí começa. Aí você vai vendo o nível da... Aí manda, por exemplo, já para mim o roteiro de viagem que eu queria, manda 2 opções, ou por Lisboa ou por Frankfurt, né? O hotel que vai ficar, tudo muito já, sabe, tudo... Mas é um tiro curto, né? Eu saí daqui dia 28, cheguei 29, né? Já chegamos com uma programação intensa, tudo bem que é uma viagem de primeira classe, coisa que eu... aproveitar o momento. Né? E aí chegamos, já fomos fazer à tarde, fomos fazer visita no COI, né? Porque interessante, é tudo na Suíça, né? A FIFA é na Suíça, o Comitê Olímpico Internacional é na Suíça, caramba, né? A FIBA na Suíça, a FIFA, a FIB de voleibol também é na Suíça. Na Suíça. Né? Aí nós fomos conhecer o Museu de Lausanne, lá em Lausanne, que é a sede do COI, o Museu Olímpico, muito bonito. Aí voltamos para o hotel, mas tudo assim, cronometrado, sabe? E aí um grande jantar, né? Foi uma solenidade assim muito bonita, jantar muito protocolar. Tinham mais de 100 presidentes e confederações do mundo. Poxa né? vida. Né? E ali eu tive assim, um momento... E eu não sou de me emocionar muito, não, mas ali eu me emocionei, né? Porque eu não podia imaginar... eu fiz assim uma volta ao passado, né? Enquanto estava aí, passaram um vídeo curto de cada um assim, eu pensando, puxa vida, eu pensar que com 19 anos eu estava dando treino numa quadra externa do Estudo Gaston Ernesto Monte, né? É um flashback, né? Vem tudo E aquilo, vê um filme, né? de repente eu tô aqui, né? Aí vem conversar comigo, que eu não sou muito de pagar pau, vou chamar, nem pagar pau, de ficar achando os outros.
Mas eu tinha uma admiração muito grande pelo Dirk Nowitzki, né? Aquele alemão da NBA. Ele estava lá, que ele era presidente da Federação Alemã. Então veio, me comentou, tirei uma foto com ele. Falei, puta, o cara 2,19 m, bati aqui na cintura dele. Né? Então você vê o nível de... Então eu fiz um discurso, né? Eu tinha preparado um discurso em inglês. Mas aí quando eu vi que o presidente anterior falou em espanhol, que ele era argentino, eu falei, bom, eu vou falar também, então eu vou meter um portunhol aí, porque eu tinha escrito em inglês, né? Porque eu não tenho um inglês fluente para mim fazer um discurso assim. Eu falo, me viro bem, não tem problema. Mas aí, porque eu gosto de fazer improviso, lógico, tendo já uma linha, né? Lógico. Porque você vai sentindo o que você vai falando, você vai sentindo a receptividade, a reação de quem ouve. E aí você vai seguindo as linhas que você acha que deve seguir. E eu fui muito aplaudido, né? Porque eu comecei falando, ó, eu comecei muito novo, numa quadra que não tinha cobertura, né? Quadra de cimento. Eu olhava assim, né? Quadra de cimento, com linhas, né? Porque eu talvez tenha sido o único técnico que chegou nesse nível, que começou dando treino de basquete em escola. Porque normalmente os grandes técnicos, eles foram o grande jogador, ou estavam numa grande equipe, que essa grande equipe dele virou campeã mundial, virou campeã, né? E ele apareceu. E tem um outro detalhe, Nilzinho, que às vezes escapa, que eu gosto de frisar. Para você ver a importância, o filtro, o funil que é essa premiação. No Brasil nós temos 3 jogadores, que é a Mauri, o Biratã e o Oscar, né? Oscar Schmidt. Acho até que caberia aí o Vladimir Marques também. E talvez até o Marcel. Aí o Marcel já vai ser mais discutível, mas o Vladimir com certeza. Feminino temos a Paula, a Hortência e a Janete. Aí não tem o que acrescentar realmente, que a diferença são jogadoras consagradas. E técnico tinha só o Togo Renan Soares do Canela, que foi bicampeão do mundo em 59 e 63 e já deve ter falecido já uns 40 anos atrás. Nas Américas, tirando os Estados Unidos, existem 4 técnicos masculinos com o Canela. Canela e mais 3 argentinos. Eu fui o 5º. Poxa. Técnico masculino. Então não tem nenhum porto-riquenho, não tem nenhum canadense, nada. Não, o canadense tem, masculino. Quando vai para o feminino, tirou os Estados Unidos, não tem nenhum técnico das Américas feminino, só eu. Não tem nenhum canadense, não tem nenhum porto-riquenho, panamenho, argentino, nada, só tem eu. Então você vê que filtro que é isso aí. Então nem eu imaginava que eu podia chegar num grupo tão seletivo desse aí. Então essa é a minha história. Barbosa de Bauru para o mundo, né? Realmente de Bauru para o mundo. De Bauru para o mundo. É uma importância, sim, a gente falando, a pessoa vai vendo, vai sentindo a dimensão. Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero fazer, lá do Gustavo de Marília. Falar do nosso patrocinador, né? Deisol, mandar um abraço lá pro Eduardo. A Deisol Energia, a nova energia renovável. Se precisar de alguma coisa lá, liga lá pro Eduardo, telefone 9181434080, viu? 9881434080. Tem pergunta aqui, Barbosa. Celso Nascimento. O Celso, grande Celso. Grande amigo nosso, Celso Nascimento. Ele diz que independente da idade, sua experiência que você obteve como técnico nacional, dá para você voltar técnico daqui para frente. Qual que é os seus planos políticos, Barbosa? Olha, realmente eu sempre tive assim, uma participação, né, política na cidade, sempre fui participativo, né? Tive aí 2 candidaturas aí que realmente não digo que foi um equívoco, né? É aprendizado, né? Você querer ser candidato a deputado. Sim. Sem uma estrutura financeira e política só em cima do seu nome ser conhecido, é uma loucura, né? Sim. Então eu não tenho assim um plano efetivo. Eu estou aí
nesse momento aguardando, né, a situação aí do Antônio Izzo, do Izzo, Sim. né? Ver se realmente a justiça acaba fazendo justiça com ele, né? Que até Lógico. agora não fez muita não, mas enfim. E eu estarei junto com ele. Se ele não sair, vamos ver outras opções aí para mim participar. Mas eu acho que é uma obrigação de todo bauruense, né? Eu fui vice, por exemplo, da esposa dele Sim. em 2010, em 2008, da Rosa, porque o plano era ele ser o candidato, né? Aí, de repente, surgiu aí impeditivos e ele falou, bom, vai a Rosa e a Rosa só vai se você for com ela. Eu falei, vou, não tem problema não. Eu sabia que ia ser uma luta difícil, financeiramente, estrutura, e eu acho que fomos muito bem, né? Ela acabou aí tendo uma votação de quase 19 mil votos, né, em 2008, e aí com o Izzo não podendo nem fazer campanha para ela, né, sem dinheiro, né? O próprio partido não apoiou muito, quer dizer, o partido mesmo ele rachou, e fizemos aí na raça e quase aí atingimos um percentual. Mas foi bem, né? Eu acho que foi, porque foi eu tenho, interessante, eu guardei um jornal que essa senhora aí, a Kerbay, que é uma cientista política, ela fazendo uma avaliação da eleição, falou assim, olha, engana-se quem acha que o izismo acabou. Ele está mais vivo do que nunca pela votação que teve a esposa dele, teve a Rosa. Caramba. Eu tenho esse jornal até hoje em casa, Jornal Cidade. 2 dias, 3 depois da eleição, ela fez isso aí. Basta dizer que, um exemplo, ela teve nós tivemos mais votos do que o Gazeta teve agora. Né? Que o Gazeta saiu 4 anos de uma prefeitura, teve 13, 14 mil votos. Ela teve quase 19 mil. Quer dizer, sem participar de debates, né? Porque, de repente, ela não tinha esse recurso mas tinha um nome forte. Sem dinheiro também. Sem dinheiro. Nós tivemos a colaboração de uns no material, outros aí, o Reinaldo Café, o outro Café, o Reinaldo. O Marcos Café, realmente colaborou barbaramente com a gente, com a parte de televisão. Foi tudo na raça, sabe? Então eu acho que eu colaborei bastante, né? Fizemos uma campanha muito digna e mantivemos o nome dele muito vivo. Agora, eu acho que eu como bauruense, nascido, como eu contei minha história, eu tenho que participar, mas não tenho assim pretensão nenhuma de nenhum cargo, não, de sair assim numa disputa, não. Vamos aguardar, né? Nós estamos no ano pré-eleitoral, ano que vem, ano de campanha, vamos ver. Mas eu acho que você é uma pessoa que você representaria muito bem, viu? Tem gente aqui participando aqui, pessoal aqui, o Vinícius Cassiano, sensacional, professor Reinaldo Cristione, abraço aí, professor Reinaldo Cristione, falando boa noite, parabéns por representar você, Barbosa, tão bem o nosso Brasil. Obrigado. Reinaldo Cristione. Tem mais por aqui, vamos ver aqui. Luci Camargo, parabéns pelo trabalho. Nádia, parabéns pelo trabalho. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Moreira, de Marília. Ele está perguntando o que falta para o basquete brasileiro ser tão competitivo quanto é a NBA. Não, isso são realidades totalmente distintas, né? É como o americano perguntar o que falta para nós termos o mesmo futebol que tem o Brasil, sim, né? Questão cultural, questão realmente... Porque o americano, ele tem o NBA é outro mundo, né? O basquete lá é outro mundo. É porque é uma estrutura que vem de base, né? É escola, é universidade, são os colleges, né? Todo mundo faz basquete. Sim. Não é só basquete, todo mundo faz todas as modalidades esportivas, né? Exatamente. E nós aqui somos assim... Não existe essa massificação, essa constância, porque nós pecamos, é um assunto que vira e mexe e volta, né? Nós não temos uma política definida esportiva, né? Não temos, né? Aonde que teria que começar o esporte? Na escola, né? Ali que tinha que começar o incentivo. É o que você contou lá atrás. Então, lá atrás, você não tendo isso aí, você fica com uma base muito pequena de jogador. Então você vive, por exemplo, vamos falar a minha modalidade do basquete feminino, por exemplo, ele vive desses gênios, vamos chamar assim, que aparecem. Sim. Quer dizer, enquanto existiu Paulo e Hortência,
elas deram uma alavancada no basquete do Brasil. Aí veio a Janete, aí veio a Marta, né? A Vânia Teixeira, Vânia Hernandes, Branca, né? Aí veio a outra geração, a Adrianinha, a Ellen, né? Jogadoras maravilhosas, a Alessandra. Sim. Então, Cíntia, seguraram ali um bom tempo, Isiane, que foi outra menina também diferenciada. Aí agora surgiu da Mires, Clarissa, sabe? Meninas excepcionais, né? Sem contar duas meninas, 2 metros brasileiras que estão nos Estados Unidos fazendo college. Então a gente fica vivendo dessas fora de série que surgem. Quer dizer, não há uma sequência, vamos chamar assim, né? Então você vive de gênios extemporâneos, né? Como no tênis é assim, no atletismo é assim. Nós não temos. Por quê? Porque não há uma massificação. O Barbosa, e essa questão social também no esporte? Olha, veja bem, eu vejo assim, um exemplo que eu não canso de elogiar, que é demonstração de que você massificando vira. Você vê o trabalho que aqui a BDA, né? Que foi aí uma iniciativa do Zopone, né? Do Cláudio, do Júnior, enfim, o Cláudio que está mais à testa. Essa BDA realmente proporcionou uma situação inusitada, né? Eu nunca vi garotos e garotas que não fossem da classe A e B+, jogar polo aquático, com certeza, competir natação, né? E de repente nós estamos vendo aí garotas classe C, classe D, despontando, jogando, abrindo perspectiva de vida para elas, né? Por isso que eu falo, o esporte, ele é realmente o atalho para o crescimento social da criança, socioeconômica. Mas para isso você tem que ter uma política. E essa política, ela não tem que ser macro, ela tem que ser micro. Ela tem que começar no município. Exatamente. No município. E você tem que começar como? Através de começa criando espaços para que se possa praticar esporte. Então você vê, na minha gestão, vou voltar lá atrás, na minha gestão, né, que o grande responsável foi o prefeito, isso. Nós construímos 3 ginásios de esportes, 4 campos de futebol, distrital, fechado, gramado, tudo bonitinho. Esses 3 ginásios de esporte, várias meninas aqui da Vila Santa Luzia, que iniciaram lá, outras iniciaram lá no Azulão, que chamamos de Azulão Isaete, lá na Bela Vista, lá no Vânia Maria, que viveram de basquete, estudaram, fizeram faculdade fora daqui com o basquete. Quer dizer, tiveram uma ascensão. Inclusive hoje tem uma menina que joga comigo até hoje lá em Itu. Foi 2 Olimpíadas lá, a Joyce, aqui do Beija-Flor. Começou numa escolinha na Santa Luzia. E outras tantas, a Natalinha, que hoje é uma menina aí que praticamente ela é a dona do basquete, né, a mentora hoje do basquete de Catanduva. Ela está ocupando um cargo de diretora. Ela começou como jogadora de basquete em Bauru, também nessas escolinhas, nesses ginásios. Aí chegou também seleção brasileira. Como? Começando. Agora, se você não cria esse espaço, como que a criança vai saber se ela tem aptidão para basquete, para vôlei, para handebol, para atletismo, para criar espaço? Agora a BDA supriu isso aí no atletismo. Com certeza. Né? Ela supriu. Mas é uma iniciativa que teria que vir do poder público. É o poder público. Agora, né? São 3 ginásios. O ISO saiu em 92. Nós estamos em 2022. 31 anos depois, nenhum ginásio foi construído. Campo de futebol foi construído que foi o Gasparini, que o Tidei entregou, mas o ISO já deixou ele praticamente quase pronto. O Tidei entregou. Depois, nenhum mais. E o pior, que além de não fazer, estão destruindo. Não houve manutenção, não estou pondo a culpa na atual prefeita, não. Claro que acaba ela sendo, acaba estourando na mão dela, ela não pode escapar de alguma responsabilidade, mas absolutamente não é dela, não. Toninho Guerreiro está detonado no Meridota. Detonado. Tem o Milagrão também, né? O Milagrão foi um campo de futebol no Jardim Prudência com iluminação. Era iluminado. Eles acabaram com o Milagrão do futebol para fazer uma pista de atletismo. E pior que essa pista de atletismo, que é super moderna, que foi nos momentos de fartura do governo anterior do Lula, foi com a Dilma, eu acho. Bauru ia fazer os Jogos Abertos, conseguiram uma verba e fizeram uma pista moderníssima, só que sem infraestrutura nenhuma, não tem vestiário, não tem sanitário. Está lá a pista.
E foi o campo de futebol, acabou o campo de futebol. Então nem eu utilizo a pista e nem tem o campo de futebol. Podia, ótimo, não pode perder uma pista dessa, mas não precisa acabar com o campo de futebol. Tá certo? Exatamente. Bom, aí tinha um campo ali no Edson Leite, na Vila Santista. Você olha lá, é um pasto hoje. Tudo, só sobrou arquibancada. Destruíram o muro, tiraram as... Acabaram com o campo. Também não sei o porquê. Então, quer dizer, sem ver os outros vários campos aí que estão detonados, né? Totalmente sem um mínimo de manutenção, que já vem também de outras questões. Então, você tolhe, né, a juventude realmente dessa oportunidade da prática esportiva. Tudo bem que o Zopponi, aí, através da BDA, e eles e os parceiros dele, supriram praticamente aquilo que é do poder público, né? Mas numa dimensão maior, claro. O poder público não ia ter condição de fazer um projeto deles, que eles têm de natação, não, aí não. Mas o mínimo também não está sendo mais feito. O mínimo não se faz. Então você tolhe, né? Você não sabe se o menino tem uma aptidão para ser um jogador de vôlei, né? Você não sabe se tem uma aptidão para ser um jogador de basquete, jogador ou jogadora. Às vezes a pessoa fala, mas olha aqui, eu tenho uma minha filha, não sei. Onde vai pôr basquete? Não sei. Onde vai fazer uma escolinha de basquete? Eu não sei. E o esporte hoje é essa grande alavanca ainda para tirar essa molecada da rua. Então, eu uso muito, Diltinho, que o esporte ele é um investimento em segurança pública. Sim. A médio e curto prazo. Porque na medida que você oportuniza a criança ter outras opções de vida, ela vai suprir aquele tempo ocioso dela, onde você vai partir para outras opções. Tá certo. Ô Barbosa, mais alguma? Olha, o tempo passa tão rápido, que ficava mais 1 hora, 2 horas falando com você, Barbosa, mas não vai faltar oportunidade. Eu espero que muito breve a gente esteja batendo esse papo legal aí com você, para você contar mais histórias. E queria que você deixasse aí alguma mensagem aí para quem está assistindo a gente aí. Obrigado, eu agradeço aí aqueles que se dispuseram aí a assistir hoje, ou que vierem assistir posteriormente, que fica aí no YouTube, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha vida, da minha história. Sempre que a minha história acaba se confundindo com política, então a gente acaba derivando, né, um pouco para esse lado. E é porque eu acho assim, né? Você ser político, você almejar algum cargo, eu sempre penso assim, você tem que ter alguma folha, você tem que ter alguma atividade no qual você se destacou, ou você tem uma folha de serviço, né? Um currículo. Né? Folha de serviços prestados. Né? Eu acho que isso aí é básico. Não adianta, eu fico às vezes observando 4, 5, 6 pessoas se fecham em torno de uma mesa, porque tem uma situação, um empresário, tem dinheiro, tem não sei o quê, querem definir as regras de uma eleição, as regras de um candidato. E já vi várias pessoas de um poder aquisitivo muito alto em Bauru, não consegui nada politicamente, isso historicamente já. Então, por quê? Porque você não vai procurar as pessoas realmente que têm uma história, que têm uma folha de serviço, que têm uma representatividade, né, que você possa realmente alavancar. Olha, hoje a nossa boa conversa aqui foi com esse campeão mundial, Barbosa, que Bauru orgulha dele de ser bauruense. E tomara que você ganhe muitos títulos mundiais ainda, viu, Barbosa? E que você possa vir para Bauru aqui. Eu sei que você está em Itu agora atualmente, mas que você possa nos representar de outra forma em Bauru, tá bom? Olha, muito obrigado. Isso aí gente, é o que eu falo, o presente é hoje, o futuro é amanhã. Se Deus quiser. Gente, eu quero agradecer ao nosso amigo, ao nosso parceiro que está apoiando, acreditando na rádio podcast, Rádio Real, o Eduardo, lá da Dei Sol, energia renovável. Mais uma vez, deixar o telefone da empresa, que é o 1491-8143-4080, 98143-4080. Agradecer aqui o Mael, o Pedro, que esteve com a gente, a nossa equipe de produção. Barbosa, agradecer você mais uma vez. E olha, segue a gente lá, hein?
Semana que vem tem outra, é a Rádio Real Podcast. Segue a gente lá. Boa noite para vocês, ótima semana para todos nós. Até a próxima.